Nesse fim de semana aconteceu em Copacabana, no Rio de Janeiro, o mega show da Madonna, que parece que quebrou recordes históricos de show, né, de público para um show de uma cantora, de uma mulher, né, apresentadora. E aí o que aconteceu na sequência, né, a gente viu aqui muitas reações bastante inflamadas em relação a esse show, e eu quero analisar aqui algumas dessas reações para a gente entender como elas são irracionais. Mas para começar, já curta esse vídeo, deixe aqui uma boa tarde no comentário e vamos falar sobre Madonna. A primeira reação foi de pessoas que estavam indignadas com o montante, né, com o valor astronômico de milhões e milhões de reais gastos para produzir show, enquanto que nesse exato momento você tem chuvas históricas, inundações, enchentes e muita gente desabrigada no Rio Grande do Sul. Eu me solidarizo com o pessoal do Rio Grande do Sul, é uma tragédia histórica, de fato aqui é uma calamidade pública e a gente tem que exigir que governantes façam sua parte e quem puder ajudar, inclusive, né, quem puder doar dinheiro, milionários que possam contribuir com a situação lá, sabe, a ajudar a diminuir um pouco o impacto, o estrago da tragédia que está acontecendo. Então, realmente é importante que o poder público agora se movimente, tanto o governo do estado quanto o governo federal, fazendo sua parte, que é o que você espera. Na verdade, a atuação do estado tem a ver com isso, inclusive, né, de poder fazer obras agora gigantescas de infraestrutura para poder recuperar o estado que está debaixo d'água. Então é uma tragédia tremenda. Vocês que são gaúchos aí, eu estou aqui acompanhando a situação e eu demonstro aqui todo o pesar pelo sofrimento que vocês passam agora. Porém, o fato de estar acontecendo uma tragédia dessa em algum estado brasileiro não tem relação alguma com a produção de um show em Copacabana. Vamos entender por quê. Primeiro porque a gente tem que pensar que nesse exato momento no Brasil, né, pessoas estão vivendo suas vidas. Houve o show da Madonna no Rio de Janeiro, houve shows em outros estados brasileiros, alguns grandes shows também, pessoas indo ao teatro, pessoas indo ao cinema, pessoas indo ao barzinho, pessoas encontrando a namorada, pessoas indo à praia, possivelmente, ou seja, as pessoas vivem suas vidas porque, embora haja essa tragédia num estado, como eu falei, a vida continua nos outros estados. É importante que o poder público se mobilize, claro, evidente, é importante que ajudem as pessoas, os cidadãos que residem no Rio Grande do Sul, mas um carioca médio, tirando uma doação que possa fazer, tirando o fato de poder se preocupar com isso, né, assistir os telejornais e acompanhar a tragédia, não tem muita coisa que fazer. E esse tipo de evento, né, como foi demonstrado aí na televisão, como foi demonstrado inclusive por personalidades públicas, gera tremendas divisas para a região. Então, sim, houve um investimento multimilionário, mas o retorno que isso gerou para o setor de turismo, né, o setor hoteleiro, de serviços, o retorno que isso deu para a sociedade foi tremendo. Então, assim, não é o tipo de coisa que você pode também menosprezar. A gente pode supor aqui, inclusive, né, que se houvesse uma tragédia humanitária, por exemplo, né, uma catástrofe em um estado do norte do Brasil, vamos dizer lá, sei lá, no Acre, que o Rio Grande do Sul não iria parar, que os shows programados lá no interior do Rio Grande do Sul, que as pessoas indo ao cinema, ao teatro, não deixariam de fazer suas coisas por causa da tragédia. Isso não quer dizer que você não se preocupe com isso, isso não quer dizer que você não tenha empatia pelas pessoas. Isso simplesmente demonstra como as coisas continuam. Então é um falso raciocínio aqui e que não corresponde à realidade de maneira nenhuma. Você pode se compadecer, você pode ajudar sem precisar parar a sua vida. Então, primeira coisa. A segunda coisa tem a ver com uma ideia que eu vi circulando ali entre vários progressistas, mas também, inclusive, saiu da boca do Luciano Huck, né, de que o show da Madonna uniu os brasileiros, né, que por alguns momentos ela acabou com a polarização do país. Ela apareceu lá junto com o Pablo Vittar vestindo uma camisa do Brasil, e isso teria ressignificado a bandeira nacional, teria ressignificado a bandeira da seleção. E aí eu acho que é um pouco de delírio, na verdade, né, acho que é um pouco de expectativas versus realidade. Eu entendo que esse show atraiu muita gente, gerou uma tremenda repercussão, foi uma tremenda sensação midiática, foi transmitido na televisão, mas de maneira alguma isso unificou o país. Isso não ajudou a reduzir a polarização política, inclusive talvez até tenha aumentado um pouquinho a polarização, porque os reacionários são isso, os reacionários são aqueles que reagem contra mudanças, que reagem contra transformações, que reagem contra o novo. Então a gente pode supor aqui que
as cenas que foram apresentadas no show da Madonna, né, cenas de masturbação, cenas de simulação de sexo oral, ou seja, um monte de cenas ali que chocaram a família tradicional brasileira, essas cenas possivelmente reforçaram a ideia de muita gente, de muitos conservadores no Brasil, de que existe uma agenda gaysista, de que existe uma agenda de destruição dos valores tradicionais, de que existe uma agenda anticristã e que a Madonna seria um desses expoentes, né? Então, dizer que ela reduziu a polarização, o show dela reduziu a polarização no Brasil, é um absurdo completo, uma bobagem, é algo sem qualquer fundamento na realidade. Então, assim, você pode curtir a Madonna, você pode adorar o show dela, você pode curtir a mensagem que ela transmite, você pode, sabe, ter amado o show da Madonna, mas não quer dizer nada em relação a quem se opõe a essas pautas. As pessoas que se opõem a essas pautas continuam existindo e continuam se opondo a essas pautas. De qualquer maneira, foi interessante ver a tremenda reação. E me parece que muita gente só teve contato com o que a Madonna faz agora. Imagino que uma nova geração que cresceu sem saber quem era a Madonna ou sem acompanhar o trabalho dela, não imaginava o que ela fazia no palco, não tinha a menor ideia do que viria pela frente, então isso pode ter, inclusive, inflamado positivamente ou negativamente muita gente. Eu posso dizer por experiência própria aqui, né, porque minha irmã era fanática pela Madonna, minha irmã é mais velha do que eu, e quando eu era adolescente ela era fanática pela Madonna, e talvez fosse uma das poucas cantoras que ela ouvia que eu também curtia. Então eu gostava das músicas, eu conheço quase todas as letras das músicas antigas da Madonna, então assim, era uma cantora que marcou a época, uma cantora pop, sabe, é um ícone pop como Michael Jackson foi, então de fato você tem ali uma figura que foi central para o movimento, dentro de uma perspectiva, que não sei se ela se propunha como feminista na época, mas dentro de uma perspectiva feminista liberal que tem a ver com essa noção de que o controle sobre o seu corpo, a exposição do seu corpo, a liberdade sexual seriam pautas a serem levadas adiante dentro do feminismo, né, pelo menos, né, dentro dessa vertente feminista. Isso não é consenso entre as feministas, existem vertentes feministas que se opõem a isso, que acham que essa exposição do corpo, essa simulação sexual, isso está muito próximo à pornografia e isso acaba não fortalecendo nada em relação a pautas feministas, em relação às pautas das mulheres, em relação a direitos das mulheres, mas acaba servindo aos homens, acaba servindo a um discurso patriarcal, inclusive de exploração do corpo da mulher. Então, assim, não é um consenso entre feministas isso aqui. Se a gente for pensar na Simone de Beauvoir, por exemplo, possivelmente o show da Madonna seria para ela um desrespeito à mulher. Até porque no final da carreira de Simone de Beauvoir, ela inclusive participou de movimentos para evitar que a publicidade francesa expusesse os corpos nus de modelos na publicidade. Então, assim, imagina, se ali ela se opunha a uma espécie de nudez light naquela época, imagine hoje em dia ela assistindo um show da Madonna com essas características. Não me parece que, dentro da vertente que a Simone de Beauvoir defendia, isso aqui representaria algum tipo de emancipação feminina. Mas é claro que há uma audiência para isso. E eu, aqui posso dizer, por experiência própria também, eu como adolescente, eu sei porque eu curti a Madonna também, né? Então, assim, o corpo, né? Então, assim, vocês sabem como o rapaz adolescente né? Então, assim, eu posso dizer que a Madonna ali povoou muitos sonhos de adolescência. Então, nesse sentido, em relação ao feminismo, em relação à imagem feminista, também há muita coisa a ser criticada ali sobre a posição da Madonna, Anitta e outras figuras que apareceram nesse show. É claro que ela foi um elemento bastante transgressor na época dela, anos 90, ela estava confrontando ali muitas forças também conservadoras naquele momento, mas parece que o show dela parou no tempo. Ela agora com 65 anos de idade fazendo um show que ela fazia quando ela tinha, sei lá, 30 anos, 35 anos. Então pode ser que pareça um pouco descolado. Claro, a gente pode ter que falar sobre etarismo e uma série de expectativas para a mulher mais velha, inclusive sobre aparência, inclusive sobre como se comportar, mas o fato é que em termos de produção, né, em termos de show, ficou datado ali dentro de um momento muito específico e que havia certas lutas naquele momento que talvez hoje já não fossem tão parecidas. A gente não pode dizer que o contexto de 2024 seja idêntico a dos anos 90, 90 e poucos, mas é claro que pensando no Brasil conservador, né, no Brasil pós-Bolsonaro, isso lavou a alma de muita gente, embora, como eu falei, isso não tenha servido em nada para reduzir nenhum tipo de polarização. A gente pode imaginar, inclusive, constatar que o Brasil ainda é muito dividido, é um país muito dividido, não me parece que um evangélico tenha se compadecido também com o show da Madonna e virou agora, sabe, fã da Madonna, não, pelo contrário, ali é a música do mundo, então assim, a gente fala de contrastes tremendos, não há só duas posições no Brasil em relação aos tópicos, mas certamente há duas visões dominantes e que tendem a pautar o debate público. Então, esse papo de
acabou a polarização, é uma bobagem completa, é um desejo que poderia, sabe, eventualmente acontecer no futuro distante, mas não é a realidade agora, muito menos com o show da Madonna, que foi polarizador também. Se você acompanhar as repercussões nas redes sociais, você percebe que tem, de um lado, como eu falei, uma vertente que ficou muito empolgada, muito animada com o show, que foi transgressor, né, que vai dar um tapa na cara dos conservadores, e, por outro lado, uma parcela enorme de conservadores que estão chocados e achando que foi um absurdo, que foi, sabe, inconcebível um show daquele ali gratuitamente na praia, transmitido em rede nacional. E é claro também que, além disso, existem outras posições mais sutis que até são progressistas, mas que também, como eu falei ali, dentro de perspectivas feministas, que não concordam com esse tipo de exposição do corpo da mulher e da exploração da sexualidade desse modo, né? Para agradar os homens, porque é isso que acontece. Esse tipo de exposição do corpo, ela tende a agradar mais o ideal, o fetiche masculino, do que, de fato, sabe, proteger a imagem da mulher, tentar valorizar pautas feministas, né, de luta por direitos. Bem, de qualquer maneira, eu quero saber de você como é que você entende essa situação toda, né? Primeiro, se você assistiu ao show, o que você achou, né? Se você curtiu, se você já era fã da Madonna, como é que foi sua reação a isso? Se você estava lá também, mais de 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, então há chances de que você estivesse por lá. Me diga o que você pensa sobre isso. Sobre a primeira questão, a relação entre show da Madonna e tragédia humanitária no Rio Grande do Sul, se fazia sentido cancelar o show da Madonna por causa disso, né? Como é que você entende essa questão? E também se o show da Madonna pôs uma pedra sobre a polarização no Brasil. É claro que não, é óbvio que não, mas como é que você entende essas afirmações e o que elas pretendem, dado o cenário político e ideológico no Brasil hoje, né? Deixe aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se cuide por aí e até mais. Tchau! Dia 9 de maio eu vou dar uma aula muito especial e eu queria que você anotasse na agenda, porque é uma aula gratuita e aberta para todo mundo. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Uma aula onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos e necessários para você que não entende nada desse mundo poder começar essa sua caminhada investindo, guardando algum dinheiro e poder construir patrimônio ao longo do tempo. Repito, com segurança e rentabilidade. Para você se inscrever é muito simples, é só clicar no link que vai estar aqui junto com esse vídeo e poder participar. Chame seus amigos e amigas para participar também, ninguém pode perder uma aula dessa. Eu sei que é uma preocupação de todo mundo e essa aula é a solução.